O presidente Vladimir Putin disse agora há pouco em Moscou que considera reconhecer as duas regiões separatistas da Ucrânia. Esses territórios são dominados por rebeldes pró-russos. Esse comentário de Putin foi feito durante uma reunião do Conselho de Segurança da Rússia. Nós vamos até Kiev, capital da Ucrânia, onde está o repórter Matias Brotero. Quando é que deve sair essa decisão, então, de Vladimir Putin sobre os separatistas na Ucrânia? Boa tarde aí, boa noite, né, Matias? Boa noite daqui, boa tarde a você também, Carla. Decisão sobre reconhecer ou não a independência das repúblicas autoproclamadas de Donetsk e de Luhansk deve sair nesta segunda-feira, de acordo com o presidente russo Vladimir Putin. Ele falou isso ao final da reunião do Conselho de Segurança russo. Putin disse que vem tentando resolver de maneira pacífica a situação, a tensão entre a Rússia e a Ucrânia, mas falou que o protocolo de Minsk não deve ser respeitado. Claro que o protocolo de Minsk não deve ser aplicado. Putin se refere ao acordo que foi responsável pelo cessar-fogo, inclusive com uma atualização já no protocolo de Minsk, por cessar-fogo em 2014, quando a Crimeia foi anexada pela Rússia. O argumento do presidente russo é de que há uma cláusula de que países que fazem parte da OTAN devem apoiar-se militarmente, que caso a Ucrânia se envolvesse em alguma situação após eventualmente fazer parte dessa aliança militar, isso poderia ameaçar, isso poderia prejudicar a Rússia. Também nessa reunião do Conselho de Segurança da Rússia, o ministro das Relações Exteriores do país, Sergei Lavrov, confirmou que vai se encontrar com o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken nesta quinta-feira em Genebra, na Suíça, para tratar sobre a tensão entre a Rússia e a Ucrânia, mas não confirmou se os presidentes das nações, se os presidentes Joe Biden e Vladimir Putin vão participar dessa reunião em Genebra. Carla. Agora, Matias, a tensão hoje subiu na fronteira. O governo russo acusou os ucranianos de terem atirado e destruído um posto de guarda de fronteira. Agora, a Ucrânia nega ter feito isso, né? Sim, Carla, a Ucrânia nega que atirou ali o projétil que acabou destruindo um posto de segurança na região de Rostov, né, uma cidade na Rússia que inclusive vem recebendo refugiados, que são esses separatistas apoiados pelos russos. Inclusive a Ucrânia acusou a Rússia de falsificar fotos dos projéteis para fingir que esses projéteis teriam sim sido atirados, teriam sido lançados por parte dos ucranianos. A Rússia, a segurança da Rússia, a defesa da Rússia afirma que não houve vítimas, apesar de a explosão, né, desse projétil ter destruído esse posto de segurança. Carla, a Rússia também segue negando a possibilidade de invasão, que é o que os Estados Unidos, apesar deste encontro entre Blinken e Lavrov na quinta-feira, os Estados Unidos também mantêm a posição de que uma possível invasão russa pode acontecer a qualquer momento por causa da quantidade de militares russos na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia. Também na fronteira com a Ucrânia, de acordo com a agência de notícia estatal da Rússia, Sputnik, forças russas mataram 5 pessoas que foram descritas por essa agência estatal como sabotadoras. De acordo com a versão da Rússia, essas pessoas teriam cruzado a fronteira vindo da Ucrânia. Militares russos também teriam destruído 2 veículos ucranianos, de acordo com o relato russo, que teriam sido enviados, teriam atravessado ou tentado atravessar a fronteira para resgatar essas pessoas, né? Não se sabe ao certo o que aconteceu com essas pessoas que estavam dentro do veículo, mas a Ucrânia nega que tenha violado, que tenha atravessado essa fronteira. Carla. Bom, Matias, a gente sabe que você está um pouco distante aí do palco onde tudo isso está acontecendo, que é a fronteira. Você está em Kiev, capital da Ucrânia. Você que saiu de Moscou, onde estava acompanhando inclusive a visita do presidente Bolsonaro e foi agora para a Ucrânia. Eu gostaria que você dissesse para mim se você conseguiu aí circular na rua, perceber como é que as pessoas estão se sentindo, se em Kiev se fala desse assunto, da guerra. Como é que você vê a situação dos ucranianos frente a esse aumento das tensões aí na fronteira com a Rússia?
Carla, eu tive a oportunidade de conversar com bastante gente aqui nas ruas de Kiev, capital da Ucrânia, e a minha percepção é de que há um temor bem maior em relação àquele das pessoas que transitam ali nas ruas de Moscou, por exemplo, né? Ambas as capitais estão bastante distantes da zona de conflito, a zona de conflito localizada mais ao lado do leste da Ucrânia, mas aqui em Kiev, a percepção que eu tive é que há sim um temor maior de que essa invasão possa acontecer, possa chegar, inclusive a Kiev. Por outro lado, também há um entendimento aqui de que a vida segue normal. Inclusive, hoje eu entrevistei o embaixador brasileiro aqui na Ucrânia e ele me falou que a orientação do Brasil para os brasileiros aqui na Ucrânia é de que a vida segue normalmente, que por enquanto não há perigo aqui nessa região, mas todos aqueles que estiverem naquela região de Donbás, no leste da Ucrânia, sim, devem se retirar daquela zona de conflito. Agora, é perceptível, Carla, inclusive ontem eu estou na Praça da Independência, conhecido como Praça Maidan também. Ontem eu acompanhei uma homenagem aqui em relação às vítimas de um protesto que aconteceu, uma série de protestos, a Euromaidan, em 2014, e tive a oportunidade de falar com alguns desses manifestantes. Eles falaram, olha, a gente tem sim medo de que essa invasão possa acontecer novamente, como já houve lá em 2014, quando a Rússia anexou a Crimeia, justamente nessa situação, na situação na qual o então presidente da Ucrânia, após pressão dessas manifestações, se refugiou à Rússia, mas os manifestantes dizem que estão preparados também, enfim, seguem com o pé firme no chão, mas sim, há um temor bem maior aqui em relação àquele que eu vi em Moscou e também, apesar da distância, a proximidade de que isso possa afetar a população. Lá em Moscou, por exemplo, as pessoas temiam sanções, por exemplo, mais financeiras, algo que poderia atingir a população um pouco depois de uma eventual invasão. Carla. Muito obrigada, Matias Brotero. A gente vai falar, inclusive, sobre a possibilidade dessas sanções financeiras também aqui no Visão CNN. E a gente está tendo as notícias diretamente aí do coração da Ucrânia, de Kiev, a capital onde está o nosso repórter Matias Brotero. A gente continua nesse assunto sobre a tensão hoje no leste europeu. A gente viu ali que a Rússia acusou a Ucrânia de ter lançado um ataque contra um posto fronteiriço, um posto de guarda. Também a Ucrânia acusa os separatistas pró-Rússia de continuarem a violar o cessar-fogo. Roberta Russo conta pra gente essa situação. Boa tarde. Oi, Carla. Boa tarde para todo mundo que está com a gente no Visão. E olha, segundo os ucranianos, nos últimos 5 dias houve mais centenas de disparos na linha de contato entre os dois lados. No fim de semana, dezenas de pessoas deixaram Donetsk, uma das regiões separatistas. E aí mulheres e crianças foram para o sul da Rússia em meio ao aumento da ameaça de uma guerra. O plano dos rebeldes é tirar cerca de 700 mil pessoas da região. A Ucrânia e os separatistas assinaram um acordo em que prometeram não usar armas pesadas no conflito, que começou em 2014. Só que, desde quinta-feira da semana passada, os dois lados têm trocado acusações sobre o desrespeito a essa trégua, justamente. Já houve vários registros de disparos. O objetivo dos rebeldes é se separar do território ucraniano. Já Kiev alega que a Rússia pode usar esse conflito como desculpa para, de fato, fazer uma invasão. Carla. Todo esse jogo que está acontecendo de acusações aí, de provocações também, né? Que pode ser que essa escaramuça que acontece nesse momento seja usada até como pretexto para uma efetiva invasão ou uma resposta aos ataques. Obrigada, Roberta Russo. Até já. Os Estados Unidos e países europeus tentam resolver essa tensão pelas vias diplomáticas. O ministro das Relações Exteriores da Rússia confirmou que vai se reunir com o chefe da diplomacia americana, secretário de Estado Antony Blinken, na quinta-feira. E também está em discussão uma reunião que seria posterior a essa do secretário de Estado com o ministro das Relações Exteriores, que aconteceria entre o presidente americano Joe Biden e Vladimir Putin, o líder russo. A correspondente Flávia Duarte, diretamente do Reino Unido, fala sobre isso. É possível, então, que aconteça esse encontro entre Biden e Putin? Flávia, boa tarde.
Boa tarde, Carla. Essa foi uma informação que veio primeiramente do presidente francês. Então, Emmanuel Macron, durante o fim de semana, conversou com os presidentes dos Estados Unidos e da Rússia e, segundo ele, tanto Joe Biden quanto Vladimir Putin haviam concordado, em princípio, em realizar uma cúpula para discutir a situação da Ucrânia. Segundo o gabinete de Emmanuel Macron, os detalhes desse encontro vão ser discutidos nesta quinta-feira, nessa reunião entre o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, e o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov. Uma fonte disse à agência de notícias Reuters, em condição de anonimato, uma fonte próxima ao governo francês, que o pedido para essa cúpula veio do presidente Joe Biden, que foi o presidente americano quem pediu a Macron que fizesse esse convite a Putin para participar dessa cúpula. A versão oficial da Casa Branca é que Biden aceitou, em princípio, participar da cúpula, mas desde que não haja uma invasão da Ucrânia. Já o Kremlin informou que os dois presidentes podem sim se encontrar, marcar uma reunião a qualquer momento, mas que ainda não há detalhes concretos para a realização dessa reunião de alto nível para discutir a situação da Ucrânia. Inclusive, muitos detalhes ainda a serem discutidos, por exemplo, onde seria essa reunião, quando ela aconteceria e também se a Ucrânia poderia participar, seria convidada a se juntar a essas discussões. Enquanto isso, todos os esforços diplomáticos para evitar um confronto militar, uma invasão da Rússia ao território ucraniano continuam. Então, hoje, os ministros das Relações Exteriores da União Europeia se reuniram em Bruxelas e o chefe da política externa do bloco, Josep Borrell, descartou a implantação de sanções à Rússia nesse momento. Ele disse que não é a hora ainda de impor nenhum tipo de sanção à Rússia. Isso veio depois de um pedido da Ucrânia para que essas sanções fossem implementadas imediatamente para impedir uma invasão e não esperar uma invasão e aí implementar sanções caso essa invasão aconteça. Josep Borrell descartou isso, disse que o caminho da diplomacia continua sendo perseguido e que se chegar a hora, no momento, se houver uma invasão, aí sim é que essas sanções serão discutidas pelos integrantes da União Europeia. A secretária das Relações Exteriores aqui do Reino Unido, Liz Truss, também durante essa reunião em Bruxelas, afirmou que uma invasão russa à Ucrânia continua sendo altamente provável, que o Reino Unido e os aliados ocidentais continuam acreditando ainda que a diplomacia é possível, mas que já estão intensificando as preparações, toda a organização para caso o pior aconteça. Ela disse que se a Rússia invadir a Ucrânia, o custo tem que ser intoleravelmente alto para Moscou. A gente lembra que a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, também afirmou ontem que se a Rússia invadir a Ucrânia, pode ser, em princípio, cortada dos sistemas financeiros internacionais. Segundo ela, se houver uma invasão, o Ocidente precisa reagir com a sua principal arma, que, segundo ela, também é o ponto fraco da Rússia, as sanções econômicas e financeiras. É com você aí. Muito obrigada, Flávia Duarte, falando ao vivo do Reino Unido, diretamente de Londres.